Olá, pessoal. Hoje nós temos um novo episódio. Eu tenho uma convidada maravilhosa, a Flávia. A Flávia é amazona há mais de 20 anos. Ela é divorciada, ela é mãe e ela lidera uma equipe maravilhosa da equipe For Leaders. E ela trabalha com homens e hoje nós vamos trabalhar isso de uma forma bastante interessante. Se você ainda não nos segue e quer ter acesso aos nossos novos episódios, vai lá no sininho, clica lá um gostei e divulga isso pra gente. Oi, Flávia, muitíssimo obrigado pelo ter aceito o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre você e a sua empresa. Vai ser muito legal saber que você está aqui conosco e que você pode trazer os cavalos, que um dos objetivos nossos dentro desse bate-papo aqui é trazer mais clareza para esse boom que está chegando dos cavalos. E eu percebo que é uma coisa antiga, mas que agora para muita gente é nova e de repente falta muita clareza para que a gente possa ter um trabalho cada vez ainda maior. Muito bem, obrigada, Robson, pelo convite, é um prazer estar aqui com você, obrigada pelos ouvintes, né, que estão aqui nos prestigiando. Claro. Bom, eu sou uma amazona de formação, né, então a primeira profissão foi ser amazona e dar aula de hipismo, ou cavaleira, né, pode ser o amazona ou cavaleira, e depois é que eu fui para o mundo corporativo. Mas eu nunca deixei de montar os cavalos, eu nunca deixei de praticar arte de equitação, competia mais como amadora, mas ainda fiquei 30 anos ainda praticando hipismo, ainda sendo executiva. Então, como é que começou isso? Eu, com 12 anos de idade, vi um campeonato de hipismo em Portugal, meus pais são portugueses, são imigrantes, e a gente passava as férias de julho lá, e eu estava vendo um canal alemão e vi aqueles cavalos saltando, e eu achei aquilo... maravilhoso. Eu falei, nossa, imagina o que deve ser voar em cima de um cavalo, porque eles voam mesmo, com né? certeza. E na arte de equitação, no hipismo clássico, na modalidade de salto, ele chegou a saltar 1,60 m de altura por 2 metros de largura, cada obstáculo. E aí eu enchi o saco dos meus pais para me colocar em aula de equitação, minha família não tem nenhuma tradição com isso. E depois de 2 anos eles se convenceram e me colocaram numa escolinha. E lá eu comecei no hipismo. Então, como todo adolescente, quando a gente começa a praticar uma modalidade esportiva, e isso é muito comum no hipismo, a gente quer o pódio, a gente quer o reconhecimento, a gente quer campeonato mundial, Olimpíada, a gente quer esse lugar. É uma carência do adolescente de quem sabe no pódio eu vou ser visto. Maravilha. Uhum. E aí eu fui atrás disso, mas os cavalos rapidamente me conquistaram. E eu comecei a trabalhar depois com isso, porque meus pais não bancaram o hipismo. O hipismo é um esporte caríssimo, porque manter um cavalo é caro, é um esporte de elite. E aí eu comecei a dar aula em troca de aula, comecei a trabalhar cavalos de profissionais e fiquei 6 anos no hipismo. Com 20 anos eu constatei que eu não queria mais fazer disso uma profissão. E eu fui constatando tudo que os cavalos me ensinavam na arte da equitação, que na verdade não era eu que guiava, eram eles que me ensinavam a melhor forma de os guiar para enfrentar um obstáculo, né? Era uma parceria, era um conjunto, é um esporte de conjunto. Dando aula, eu ia vendo que quando eu trocava os cavalos dos alunos, o quanto cada cavalo ensinava para cada aluno, o quanto era difícil se adaptar ao outro para expandir competências. Então, dar aula e receber aula era um super exercício de autoconhecimento. Inclusive, eu comecei a fazer análise e terapia, fui buscar porque o meu cavalo me mandou para o divã. Eu falo, o Getúlio, que era o meu cavalo, ele me mandou para o divã. Eu já saltava uma modalidade mais alta, ele era um cavalo muito potente, que eu domei junto com outros profissionais, mas, de repente, eu comecei a pular mais alto, ele começou a se negar a pular. Porque eu era excessivamente perfeccionista e controladora. Então, começou a ficar chato para ele. Tipo, você vai me dar a rédea para eu pular ou você vai ficar aqui me controlando? Não está agradável, eu não estou conseguindo ser eu me expressar nessa pista. E aí um professor falou, você é excessivamente controladora, vamos colocar um bridão mais leve, o bridão a embocadura que vai na boca do cavalo, tira esse esporo, porque acontece, eu tinha um bridão forte, ele ficava demais. Espora nele, aí ele ia demais. Então, estava tudo descompassado, né? E aí eu constatei que o problema era eu. Que legal isso. Totalmente eu. E fui fazer terapia. Por que eu sou controladora? Por que eu sou perfeccionista? Por que eu não me deixo ser guiada por ele? Por que eu não me vulnerabilizo diante dele? Por que eu não deixo ele ser carregado? Por que eu não deixo ele guiar?
E, enfim, eu sou grata ao Getúlio. O Getúlio ficou comigo 24 anos. Ele se aposentou e morreu comigo. Mas eu competi com mais de 60 cavalos diferentes. Aham. E aí, como é que foi essa jornada, né? Como é que nasceu a 4Leaders? Quando eu constatei que eu não queria trabalhar como profissional mais na arte da equitação, sendo amazona, porque aí você tem alunos, você tem o comércio de cavalos, que é muito complicado, porque tem muita gente, né, fazendo falcatrua no comércio de cavalos. Eu falei, não, eu quero deixar isso na categoria hobby. E eu vou continuar os meus estudos em administração, que eu já fazia faculdade de administração, estava até difícil manter, por causa dos campeonatos, e vou estagiar na empresa da minha família. Uau, Então, a minha família tinha uma distribuidora de autopeças, e lá fui eu estagiar. E eu fui para lá, eu ainda dava aula, porque eu ganhava muito mais dinheiro como professora de hipismo do que como estagiária de uma empresa, ainda mais familiar, que eles te põem bem ali no lugar. Tipo, rala aí, minha filha. Autopeça, distribuição de autopeça. Onde merecer, né? Família portuguesa. E é um mercado extremamente masculino, né? Distribuição de autopeças, então não tem glamour zero. E quando eu fui para lá, eu fui me deparando com os desafios do mundo corporativo, sendo herdeira de uma empresa, né? Uma das herdeiras da empresa. Mas eu até tive uma ascensão rápida. E não porque eu era filha, porque eu performava mesmo. E eu conseguia, de alguma maneira, me conectar com o time. Eu fui direto para a área comercial, estruturei marketing, depois fiquei mais em vendas. Então, era conexão, era entender de gente, conexão com o cliente. Fui aprendendo muito com a força de venda, com as pessoas que estavam lá. Então, eu já tinha muito aprendizado do hipismo. Os cavalos já tinham me ensinado muito sobre liderança, team building, parceria. Então, eu até cresci rápido lá. Fiquei lá 9 anos. Num determinado momento, eu falei assim, puxa, eu quero me descobrir como profissional fora da empresa da minha família, né? Fora desse lugar que parece protegido. E me lancei para o mercado, fui para um grande grupo de comunicação. E os cavalos sempre junto. Eu continuava competindo. Né? Não só com o Getúlio, eu competi com mais de 60 cavalos diferentes, que me emprestavam, que me cediam. Às vezes eram cavalos que precisavam estar nos circuitos, mas o dono não tinha mais condições de bancar os cavalos em competição. Então, eu tinha muitas ajudas, eu me relacionava bem e eu tinha muitas ajudas nesse sentido, muitos amigos, né? E aí, quando eu me lancei pro mercado, eu fui para um grande grupo de comunicação, fiquei lá 2 anos. E era uma grande vitrine, porque atendia grandes multinacionais. Depois eu fui para uma multinacional de energia. E lá eu fiz carreira por 10 anos. E aí, capital aberto, empresa de capital aberto. Então, foi super interessante, porque eu tive a vivência da empresa familiar sendo da família. Depois eu fui para uma empresa familiar, mas eu não era da família. E aí, depois eu fui para empresas de mercado de capital aberto. Fui para a BRF também, a Brasil Foods. Depois trabalhei numa entidade de classe. E aí, como é que surgiu a 4Leaders? Assim, ao longo da minha carreira, então, eu sou uma mulher de 48 anos, gente, né? Então, a minha geração de mulheres que estava no mundo corporativo não tinha o mundo não tinha a clareza da desigualdade entre homens e mulheres ainda. Então, a gente realmente tinha que garimpar bastante, engolir bastante sapo, ter bastante resiliência para seguir. No hipismo, a gente tem uma grande lição, que é homens e mulheres, machos e fêmeas, competem por igual. Ah, olha que interessante. Então, quando eu fui para o mundo corporativo, eu falei assim, já está errado aqui, porque aqui não compete por igual. E na arte da equitação, é por igual. Então, não interessa se é macho, se é fêmea, se é homem ou mulher. Não é isso que garante a sua performance. O que garante é você ter um conhecimento técnico elevado e ter alta conexão com o seu time, seu cavalo, seu tratador, seu veterinário. Né? Ter essa conexão genuína, todos ali. É um trabalho de equipe, né? Um conjunto. É um conjunto, né? E tem uma interdependência muito grande. Então, ali eu já comecei a ver que na arte da equitação tinha algumas coisas mais avançadas do que no mundo corporativo. E tinha vários insights, o Robson, porque assim, o que eu fui estudando? Eu fui estudando sobre os cavalos e sobre o mundo dos humanos. E eu ia vendo que ali nos cavalos a gente aprendia muito sobre como superar obstáculos, como se adaptar ao ecossistema, como estabelecer conexões e ganhar potência com outros para seguir. Como é importante a diversidade, né? O hipismo é um esporte em que humanos e cavalos estão juntos. Para superar um obstáculo juntos. São 2 bichos distintos. E se um ganha, os 2 ganham, né? Porque um sem o outro não existe. Não existe. Tem uma interdependência muito grande. Fantástico isso. Né? Um cuida do outro. Ele me carrega e eu cuido dele. Sim. Né? E aí, em um determinado momento, quando eu estava numa multinacional, eu recebi uma promoção, fui para um cargo de executiva e me deram um coaching de presente.
E esse processo de coaching, eu trazia os problemas, às vezes, eu tinha que desenvolver habilidades políticas, né? Era o desafio para eu desenvolver. E depois esse coach falou assim, não, o problema ela tem a leitura política, o que ela quer realmente mudar o sistema, né? Ela quer mudar a forma da relação entre líderes e liderados. Então, era do tempo que eu recebi promoção, ganhei uma sala. Eu falei, eu não quero a sala. Eu quero ficar na mesma mesa com o meu time. Quero ficar junto com a galera. Eu mudava muitas pessoas de lugar. E tudo inspirado na arte de equitação, né? Porque na arte de equitação, você se desenvolve amazona ou cavaleiro montando cavalos diferentes. E o cavalo também tem que ser montado por cavaleiros diferentes. Porque aí você vai desenvolvendo competências diferentes conforme o cavalo diferente que você tem que montar. Você tem que se adaptar. E eu falava, eu tenho que tirar as panelas, eu tenho que fazer duplas e trios diferentes. Então, eu gerenciava com os conceitos da arte de equitação. E esse coach falou, genial isso. Você tem que escrever um livro sobre isso. Que legal. E aí eu resolvi estruturar um método. Contratei uma consultora, que é, aliás, até parceira hoje da For Leaders, e a Marcela Street, e comecei a estruturar esse método de desenvolvimento de liderança inspirado na arte da equitação e na sabedoria das manadas. E aí, isso foi em 2010. Aí, estruturando isso, eu já namorava o meu ex-marido, eu fiquei grávida. E aí eu falei para a Marcela assim, olha, vamos parar o projeto, porque eu preciso entender o que é uma fêmea com filhote dentro do sistema. O que é ser mãe executiva? Uau, que desafio legal, hein? E aí eu tive 2 filhos dentro do mundo corporativo sendo executivas e vi que é absolutamente impossível você maternar sendo executiva, homens ou mulheres. É muita exigência, né? Não tem como você estar 8 horas, a 12, 14 na época, dedicada sua vida ativa, uma parte dedicada àquilo. E chega em casa, a mãe já está dormindo, já não está... Exatamente. O time é diferente. O time é diferente. E a maternagem, a paternagem, é uma grande escola de liderança. E a gente perde a oportunidade de se desenvolver e amadurecer na maternagem, na paternagem, porque você está dentro do sistema, ali às vezes até produzindo coisas que realmente nem são tão úteis, umas burocracias que não são ricas até. Enfim, aí depois... Num determinado momento, eu falei, vou investir na For Leaders, né? Saí dessa empresa de energia, fui para a Brasil Foods, entrei numa crise da carne fraca lá na Brasil Foods, e aí todo o projeto que eu ia fazer lá não ia acontecer. Eu falei, quer saber, eu vou fazer o projeto da For Leaders. E por que é For Leaders o nome? Porque o meu nome é Flávia de Oliveira Ramos, então sou eu a serviço da liderança. É a Flávia de Oliveira Ramos a serviço dos líderes, a serviço do desenvolvimento da liderança, que é o que os cavalos me ensinaram. Né, eles se colocam a serviço do nosso desenvolvimento, né, essa humildade. E aí, Robson, começou esse negócio que é fantástico, que não, é um aprendizado constante, né? Lidar com cavalo é um aprendizado constante. E o trabalho consiste no quê? Predominantemente são corporações, são líderes de grandes corporações. Acabou caindo mesmo esse tipo de cliente. Que maravilha. Porque e talvez... é um cliente preferencial, né? Eu particularmente gosto muito da gente trabalhar essa questão da liderança e com os líderes, com os CEOs, porque para eles, às vezes, em alguns momentos, é bastante desafiador tomada de decisão. Por exemplo, a fusão de empresas, demissões e tal, é muita responsabilidade de uma pessoa só. E, de repente, se aquela pessoa tem alguém com quem ela possa trocar, ou até mesmo um trabalho desse com os cavalos, aqui dá uma suavizada, e é meio que uma consulta coletiva, né? Ele vem mais empoderado e consegue fazer uma escolha mais assertiva, talvez. Sem dúvida. O paralelo é assim, o método é um grande exercício de abstração e reflexão sobre a existência e o papel do líder. Para que serve e por que estamos aqui, né? Então, a gente traz o conceito da sabedoria das manadas, dos cavalos, então esse animal em liberdade, como ele conseguiu perpetuar por 60 milhões de anos no planeta, porque o cavalo está há 60 milhões de anos no planeta. Maravilha, hein? Nós, sapiens, estamos há 300 mil anos. O Homo, há 1 milhão. Então, veja que é um animal que tem mais sabedoria sobre como perpetuar no planeta Terra. Só que ele é uma presa, nós somos predadores, ele é presa, ele é herbívoro, e ele tem 600 quilos. Então, é um animal grande, que é presa, e um alimento de baixa caloria. Ele tem que comer 16 horas por dia. Então, toda a biologia do cavalo foi desenvolvida para lidar com esse ambiente dentro desse contexto, né? E quando a gente olha só as manadas, é um grande exercício de liderança. Só como
como eles se comportam, como eles isso, se como lideram. as decisões são tomadas, quem entra, quem sai, como O é a líder ativo, o liderança. líder passivo, é toda uma dinâmica. Então, a gente traz esse conteúdo das sabedorias das manadas. Então, nas manadas dos cavalos, o líder foca no bem comum, e não é um só, são vários, e são fêmeas. São as éguas matriarcais que lideram as manadas, né? E por que as éguas? Porque elas focam no bem comum. O garanhão, ele tem um papel importantíssimo, que é proteger e procriar. Mas ele não toma decisões sobre como, para onde vamos, em que onde ritmo beber, onde vamos. comer, onde parar, é outra história. Quem entra, quem sai, né? Então, isso são as éguas, e são várias, porque cada uma no seu talento vai tomando decisões. Então, isso já é uma grande lição para o mundo corporativo. A liderança não é solitária. A liderança deve ser compartilhada e deve ser focada no bem comum. Maravilhoso isso. A outra coisa que é muito, muito interessante da sabedoria das manadas é que é a diversidade. Então, as éguas vão decidindo cavalos novos que vão entrando e os iguais que devem sair. Tanto é que quando a gente vê aqueles filmes de vários cavalos juntos, são encontros de manadas, eles já vão trocando ali. Então, uma das coisas que garantiu a perpetuidade do equino é a diversidade. Tanto é que você nunca vê uma manada, todos os cavalos com a mesma cor. Sim, sim. É tudo colorido, É né? verdade, é. Porque nesse cruzamento dos diferentes, eles foram se desenvolvendo, evoluindo e pegando o melhor dos diferentes, né? Então, só a manada dá uma palestra de 4 horas, tá, Robson? Mas eu falo, ó, a gente pegou esse animal e corporativou. Aí eu vou falar da arte da equitação. Então, eu peguei esse animal, confinei em baia para carregar alguém nas costas. O que é um pódio? Você meio que tirou ele da liberdade para colocar ele numa outra função. No mundo corporativo. Sim, sim. A gente vai corporativar o cavalo. Ele vai entrar para um lugar de performance. Ele tem que dar resultado. E o que ele tem que entregar? Superar obstáculos cada vez mais altos, cada vez mais rápido e sem falta. Esse é o salto. E preferencialmente sem se lesionar também, né? Isso, sem né, nem lesionar, nem se lesionar, nem derrubar o cavaleiro. Sem cometer faltas em geral, que pode ser queda ou derrubar, tá? Então, isso que a gente faz na corporativação dos cavalos é o que a gente faz com os humanos. Isso é a domesticação humana. As pessoas saem da sua família. Muito legal essa correlação que você fez, fantástica. E vão se dedicar a um sistema que quer resultado. Que é performance, né? E a maior parte da vida vai ficar dedicada ali. O cavalo ganha com isso? Ganha. Ele ganha longevidade, ele ganha cuidado. Uma baia legal, uma boa alimentação, Só veterinário. Que ele é um cavalo, ele não nasceu para ficar preso, tá? Tem as necessidades dele. Então, o cavalo vai ganhar, pode ter uma vida mais longeva nesse lugar, certamente do que se fosse... tivessem liberdade na natureza. Na natureza, eles vão sobreviver uma média de 16 anos. E os cavalos atletas vão até 30 anos, saltando mesmo, se forem muito bem cuidados, podem até 20. Mas essa vida longeva pode ser uma vida muito feliz, Robson. Sim. Ou pode ser uma vida de inferno. Cheio de estereotipias e eles ficam com comportamentos repetitivos, é uma loucura. Isso. Tudo depende do manejo animal. Né? Então, o manejo animal vai garantir a qualidade ou não da performance que ele vai entregar. Na liderança é a mesma coisa. Liderança é manejo animal. Como eu vou estruturar a rotina do meu time? Como é que eu vou cuidar desse time? Estou respeitando as necessidades dele, sim ou não? Se não, ele não vai performar. E digo mais, a autoliderança é assim também. Então, na For Leaders, a gente fala, todo mundo pode ser cliente da For Leaders, porque todo mundo é líder de si. Sim, com certeza. Autoliderança é tudo. É autoliderança. Então, você só consegue liderar alguém se você se lidera. Você só consegue se liderar se você se conhece. Sim. É o autoconhecimento. Então, não existe liderança performática de alta performance sem autoconhecimento. Não existe. Maravilha, excelente observação. Fantástica. É sobre isso, sabe? E aí, no trabalho, assim, as grandes consultorias de liderança... O Robson, no mundo, né, a gente vai para os Estados Unidos, as principais consultorias, vai para Harvard, Stanford, os principais cursos de liderança no mundo, eles vão trabalhar o que eles chamam de soft skill, né, que são as habilidades comportamentais. Que para nós, da For Leaders, isso não é soft, isso é hard. O difícil é trabalhar o comportamento, o condicionamento animal, condicionamento emocional, o condicionamento psíquico, os traumas transgeracionais. Então, isso aqui é o difícil. Competência técnica você aprende
Você tem que até desaprender porque vem outra melhor. Com certeza. A máquina faz, inteligência artificial faz. Então, isso é o fácil. O difícil são as habilidades comportamentais. Então, todo curso hoje de desenvolvimento de liderança vai trabalhar o autoconhecimento, que se preze, né? Um curso de respeito vai falar, você vai ter que trabalhar autoconhecimento, soft skill e tudo mais. Na For Leaders, a gente foca isso bastante, só que a gente parte do princípio do seguinte, Robson, eu só consigo fazer o autoconhecimento, o processo de autoconhecimento, se eu me reconhecer um animal. Então, antes de ser um ser racional, eu sou um animal emocional. E isso é preponderante. Isso é mais forte que tudo. Maravilhoso isso. E quebra a barreira, né? Porque a pessoa está num lugar assim e ela tem que baixar um pouco as barreiras para poder reaprender ou aprender novamente ou desaprender algo. É muito legal isso. A gente diz que vai ter que se conectar consigo mesmo para poder se guiar. Porque aí eu me guiando, eu dou conta de guiar o outro. E a arte da equitação é isso, que o Getúlio me mostrou. Vai se guiar, vai se entender, porque aí você vai conseguir se comunicar melhor comigo. Está atrapalhado, está confuso. Porque o cavalo lê exatamente o que você está sentindo. Então, eu posso estar mostrando que eu estou super segura, mas ele está lendo que eu não estou. Não é bem assim, né? Então, ele lê a causa da causa das coisas, né? Teve até um episódio muito engraçado. Nós estávamos num grupo, até fazendo um treinamento e tal. E a pessoa falou, não, para mim é tranquilo, eu não tenho problema, eu monto bem, eu faço e acontece, e sabe, aquela coisa assim, e faço. Beleza. Montou, não deu 3 minutos, caiu. E a gente, uau, né? Como pode melhorar? Porque, de repente, língua falou, né? E acaba que a coisa acontece. É muito engraçado isso, porque os cavalos, eles estão o tempo inteiro mostrando pra gente a real, né? O tempo inteiro. Uma generosidade, né? Não. Então, ele se coloca... Uma amorosidade incrível. Com uma amorosidade incrível, né? Eles têm... Hoje, eu sei muito mais do que eu sabia quando eu montava. Porque aí, quando eu mergulhei no trabalho da For Leaders, eu fui fazer aula de etologia, fui fazer curso de horsemanship, né? Fui fazer clínica com grandes cavaleiros. Já fazia clínica com grandes cavaleiros, porque você tem que fazer quando faz hipismo. Você não fica só com o seu treinador, você vai com outros treinadores, sim. Né? Mas eu fui mergulhar mais e fazendo os paralelos com a gestão, porque também como executiva eu fiz MBA, eu fiz curso de liderança, mas eu lembro que quando eu fazia os cursos de liderança e quando eu fiz MBA, era tudo muito óbvio para mim. Falava, liderança situacional, viu o conceito da liderança situacional. Eu falei, gente, mas isso é óbvio. É que nem no hipismo. Né? Eu tenho que entender a maturidade de cada cavalo, o tempo de aprendizado de cada cavalo, qual é a prova certa para esse cavalo nesse momento da vida dele. Para mim era tão óbvio aquilo. E por isso que ficou muito... hoje, quando eu dou treinamento, predominantemente o meu público acaba sendo masculino, porque as lideranças das corporações é predominantemente masculina, sim. Infelizmente, né? Está mudando já, né? Está mudando muito, e o masculino que está vindo com um olhar mais cuidador, com o que a gente chama de skills mais femininos, né? O que a gente gosta de falar na For Leaders é com skills de foco no bem comum. Maravilha. Menos competitivo, com mais foco no bem comum. Mais colaborativo, talvez, mais colaborativo, mais ético, né? Porque a ética é pensar no bem comum, né? Isso que é ética. Então, quando eu até explico das manadas, né? O termo matriarcal, as manadas, liderança matriarcal. Eu falo assim, o termo matriarcal e patriarcal é um termo humano. Na natureza, os animais não seguem porque é o macho, porque é fêmea. Ou eles vão seguir o mais forte. Algumas espécies seguem o mais forte e outras espécies seguem o que foca no bem comum. As espécies que seguem os mais fortes estão entrando em extinção. As espécies que seguem o que foca no bem comum estão perpetuando no planeta. Verdade, né? verdade. Então, para um pouco desmistificar esse negócio do feminino, do masculino, lógico que a gente tem a energia feminina e masculina dentro de nós. Eu costumo dizer que a gente tem uma manada dentro da gente. Então, na liderança, eu tenho que colocar qual? Né? O papel do que cuida do bem comum. Né? Mas é legal fazer essa correlação, essa referência, porque tira aquele lugar, porque às vezes o que acontece é uma pessoa que é líder, tipo um CEO, por exemplo, chega um momento que ele perde as referências da base, né? Porque ele está num lugar tão assim superior. Então, quando você relativiza isso e traz para a manada e traz como uma referência, opa, peraí, isso faz parte do comportamento animal, do qual eu sou um bicho, só que eu só tenho 2 patinhas, os outros têm 4 patinhas, né? Isso. E os outros estão há mais tempo aqui, portanto, eles sabem mais do que a regra do jogo e sobreviver no planeta Terra. Isso é muito legal. E, então, a gente também coloca, num primeiro momento, quando eles falam arte da equitação, o cavalo, então, uma parte do público fala, uau, que legal. O outro fala, pô, mas então quer dizer que eu sou o cavalo do fulano? Né? Quer dizer
Parecer que eu estou montando um monte de cavalo. E aí a gente vai desconstruindo isso para mostrar, olha, na verdade, o sábio, o líder, está embaixo. Ele está aqui me carregando e me guiando. Está me contando qual é a melhor forma dele dar conta daquele obstáculo que ele quer que eu pule. Sim, sim. E o que vai convencê-lo a pular? Não é o suborno, não é o petisco. Você não domestica um cavalo como você treina um cachorro. Cachorro é predador, você compra na comida. O cavalo não funciona assim. Se você ficar dando comida, ele vai ficar mais ansioso, olha para você, Robson tem comida. Ele vai ficar enchendo o saco. Ele quer, exatamente. E vai olhar para você com ansiedade. Então, não é no suborno que você consegue, é no respeito. E garantindo que ele vai ter o que ele precisa como nômade que é, como animal nômade que é. Então, o animal nômade, nós temos natureza nômade, e os cavalos também, a gente precisa poupar energia ou ter reservas, porque a gente nunca sabe quando vai voltar a ter a comida, a energia. Então, a gente poupa. E o nosso trabalho é trazer um pouco o cavalo como um espelho do humano para contar, ó, é assim que funciona com eles, é assim que vai funcionar com a gente. Não é fazer o antropomorfismo, né? Falar que o cavalo é igual ao humano. Não é isso. Mas tem características daquele mamífero que são muito parecidas com as características humanas, tá? Então, a gente conta um pouco isso para introduzindo as pessoas, que a maioria é no-riders, né? As pessoas não são do mundo do cavalo, do mundo corporativo, introduzindo para esse universo, entendendo quem é essa espécie e o que ela tem a ensinar. Então, eles vão entrando nessa frequência, né? E aí, até que vem um momento que o cavalo vem mesmo no treinamento. Então, a gente faz treinamentos dentro da empresa, faz fora da empresa, mas tem um momento que agora você vai frente a frente com os cavalos. Que pode vir junto com o cavaleiro, que vai espelhar aquele time. Que momento é a vida daquela carreira daquele cavalo, o que ele passou, qual é a biografia dele, o que ele precisa enfrentar. Normalmente é o espelho. Muito legal. E assim, Robson, eu não preciso ensaiar nada. Eu não conto para o cavaleiro, só falo, tal dia, tal hora, eu preciso de você com o cavalo para receber um grupo de 30 pessoas ou 20 pessoas. Ele, tá bom. Vê na sua rotina qual é o cavalo que dá esse dia. Em 7 anos, todos os cavalos e cavaleiros espelhavam a situação daquele grupo. Que espetáculo, que fantástico. O cavalo faz a leitura, o cavaleiro está junto. Eu acho que é uma... Exato. É uma coisa... Eu não preciso falar nada para o cavaleiro, porque senão é manipulação. Com certeza. Mas quando um cliente chega né, na frequência da FOR, os cavalos são acionados, os nossos parceiros são acionados. Então chega o cavalo certo que aquele time precisa ver. E sabe o que eu acho que é muito legal da gente falar isso aqui? É que quando a gente trabalha com cavalos, não dá para fazer manipulação. Às vezes a gente está fazendo um trabalho, por exemplo, coach com cavalos, ou mesmo uma constelação sistêmica com cavalos. Aí as pessoas falam, mas como é que vocês fazem? Não fazemos. Não fazemos nada. Não fazemos nada. Esse é que é o lance. A gente chega junto, tanto que as pessoas às vezes falam para mim, eu estava agora esse final de semana em Goiânia, atendendo, e aí a pessoa me ligou e falou, eu quero conversar. Não me conversa nada agora. Você vai conversar comigo junto com os cavalos. Os cavalos têm que escutar o que você está me falando, perfeito, porque a partir daí as coisas começam a surgir, né? E aí eles ficam falando assim, pois é, porque às vezes quando eu for uma constelação com humanos, eu fico na dúvida se aquela pessoa está representando aquele papel, se ela está fingindo. Por exemplo, com cavalo não dá, não tem como eu convidar ou combinar com o cavalo, a Flávia está chegando aqui agora e você vai se comportar dessa forma. Não tem como. Isso eu acho lindo, sabe? É lindo. Espetacular, porque aí você não tem controle nenhum e cada sessão é única, cada curso é único, cada equipe é única. Exatamente. E é muito legal isso, muito legal. É o biológico acontecendo, é a vida ao vivo aqui e agora. Então, o cavalo é presença. E o cavalo tem uma visão de tempo muito diferente da nossa, até porque eles estão aqui há muitos anos, né? Então, o cavalo ele está aqui na presença, mas ele tem uma perspectiva do passado e tem uma perspectiva do futuro. Tem uma universidade de Sussex, na Inglaterra, que fala sobre as dimensões. Falam assim, os humanos estão na 4ª dimensão, os cães na 5ª e os cavalos na 16ª. Uau! Então, eles têm uma perspectiva de presente, passado, futuro, tudo aqui e agora. Eles põem tudo aqui. Panorâmica, né? Exato. Que eles são assim por quê? Porque eles tiveram que se desenvolver biologicamente para conseguir dar conta do ecossistema e perpetuar, porque eles são presas, né? Então, eles tinham que ler muito rato, fica ou vou. Por exemplo, se tiver um tigre sem fome do lado de uma manada, a manada vai ficar ali.
Mas se tiver um tigre a 8 quilômetros com fome, a manada já vai sair. Então, eles estão totalmente conectados, né, com o presente. E os cavalos, eles são animais nômades não territorialistas, porque você tem animais nômades territorialistas, o cavalo não é territorialista, né? Por exemplo, gado, você entra num pasto que tem gado, ele vai te expulsar daquele lugar. Para o cavalo, o planeta Terra é o território dele. Isso é lindo. Uma generosidade incrível, né? Assim, Tudo é o meu lar, né? E quando a gente vai explicando um pouco para as pessoas começarem a se identificar com a estabelecer uma conexão com o cavalo, a gente explica, olha, o cavalo é o único animal no planeta que produz sorologia compatível com o ser humano. Só ele produz vacina. O chimpanzé, que tem o DNA mais próximo do nosso, não faz isso. E tem um estudo bem interessante que foi feito na época do Covid pelo Instituto Vital Brasil e o Instituto Butantan, porque começaram a usar os cavalos para produzir soro contra o Covid, né? E começaram a aplicar nos pacientes que estavam com Covid e todos os pacientes sobreviveram, né? Depois pararam de fazer o soro, porque veio a vacina, não tinha mais necessidade de produzir o soro. Mas o mais curioso desse estudo foi que a primeira leva da sorologia tinha uma qualidade de antígenos. A segunda era melhor, a terceira melhor ainda. Só que não eram os mesmos cavalos. Olha que interessante. Mas eles estavam todos no mesmo lugar. Então, o cavalo, ele fala, vocês precisam disso? Então, vamos fazer. A gente vai fazer. Né? Como ele é foco no bem comum, a minha manada agora é essa, eu vou fazer o que precisa ser feito. E é o que a gente faz como humano também. A gente vai para o mundo corporativo, a gente dá a nossa vida para aquele lugar. Com certeza. O que mais o ser humano quer é pertencimento. Porque nós somos seres gregários, assim como o cavalo. E sozinhos a gente morre. Excluídos a gente não dá conta de sobreviver. Você vê um potro ou um bezerro sozinho, logo recém-nascido, ele vai mamar em outro, ou você consegue fazer um bebê, se não tiver os Tem cuidados, até mais morre. dependência ainda, né? Total. Mais ainda dependência do que esses animais. Então, quando a gente traz o paralelo, é muito engraçado, porque assim, nós humanos, a gente tem mais empatia com o cavalo do que com uma criança. Sim. E na Forlidas a gente usa também a educação positiva, né? Que traz os estudos de um neurocientista chamado Gabor Maté, especialista em desenvolvimento neurológico infantil. E nos últimos estudos traz o quanto a gente foi violentado no nosso sistema de domesticação humana. Quando a gente olha uma sala de treinamento, ou qualquer lugar no mundo, a gente só vai ver adultos com crianças feridas habitando seus corpos. Todos nós somos crianças feridas em corpos de adultos. Concordo plenamente. Porque o nosso sistema de domesticação foi aviltando as necessidades biológicas, físicas, emocionais e psicológicas daquele filhote humano. A gente domestica, a gente adultiza a criança, né? Então, muitas vezes, quando a gente vê um executivo que quer um pódio, ele quer um pódio porque ali ele vai ser visto e amado. Quem sabe aqui no pódio eu vou ser visto e amado? É a criança dele que está no comando, que está naquele cargo de liderança. E olha o risco que todos nós corremos, né? De repente, uma pessoa num cargo super importante, lidando com milhares de pessoas, com essa questão ainda não muito bem trabalhada. Não, então, isso ainda está com a sua criança ferida, o seu ego fragilizado e sem baixíssima consciência. Ele só vai ter consciência quando ele mergulhar no processo de autoconhecimento. Com certeza. Né? E quando você vê já um líder maduro, se governando, dando conta, eu falo assim, se automaternando, se autopaternando, porque não adianta culpar pai e mãe, eles também estavam fazendo o melhor que eles podiam. Claro. Você vai olhar, putz, aconteceu isso comigo. Bom, o que eu faço com isso agora? Vou me maternar, me automaternar e vou ser adulto, né? E quando você vê essa liderança mais madura, aí você encontra líderes com foco no bem comum, com propósito, né? Não estão buscando carreira, status e poder, porque isso não é o mais importante. O mais importante é a realização coletiva, né? É fazer algo que realmente importa para a minha espécie, para o meu ecossistema. Então, eles já estão em outro patamar, né? Obviamente, lendo o jogo político e lendo aqueles que ainda estão na corrida do status e na fragilidade do ego. Eles estão sabendo ler, mas eles vão com muita maestria lidando com esse ecossistema, né? Então, o trabalho consiste em dar essa consciência.
E geralmente quando você faz esse trabalho, você junta vários líderes da mesma empresa, empresas correlatas, parecidas e Normalmente quem contrata, as empresas contratam só para a equipe deles. Só para a equipe deles, né? Então pode ser equipe, por exemplo, só diretores, ou pode ser o diretor e seu time. Ah, legal, só categoria, que eu acho que essa é uma outra questão, não dá para misturar, né? Porque... Dá, super dá. Eu já peguei a equipe que tinha o estagiário e o diretor. Ah, que interessante, porque às vezes eu percebo que em alguns casos dá uma certa... Super dá. Claro, por exemplo, se eu pegar o estagiário e o diretor no mesmo time, né? O estagiário fica tímido, o estagiário fica retraído e o líder também ali montando o papel dele. Porque não quer perder também o... E é um desafio interessante porque eu tenho que trabalhar todos. O líder tem que levar o recado dele, a reflexão dele, e o estagiário, dentro do nível de maturidade dele, do nível de desafio, vai pegar a abstração dele, porque é um exercício de abstração. E cada um vai pegar de acordo com a sua singularidade, com o seu momento de vida ali atual. Mas dá uma conexão, eles viram um conjunto, porque o objetivo é vocês são um conjunto. E essa diferença entre vocês é a riqueza de vocês, é a potência de vocês. Maravilha. Eu até acho que quando a gente tem essa diversidade, eles se abrem mais. E o presente do líder, a gente fala, seja você humano. Esse é o presente que você pode dar para eles e para você. Quando você vê muitos pares, que você quer fazer, por exemplo, board members, né? Uhum. E tem muitos ainda que estão com a criança ferida em operação, querendo status e poder, e outros que é mais delicado. Mas ele vai vendo que também ele está no estado de sofrimento. E aí eles também viram cúmplices uns dos outros, né? Então, o treinamento, os team builds, os treinamentos, eles não têm um foco de vamos sair todos felizes e se abraçando. Nem dá para ser, né? Porque não é assim. Não é isso o objetivo. Vamos refletir sobre esse papel, que é um papel de responsabilidade social, né? Eu falo que o líder, ele impacta famílias, vidas, porque você é assunto no happy hour, você é assunto no almoço, no jantar, você é o assunto da vida da pessoa. Então, é um assunto sistêmico, inclusive. Sim. Então, é dar consciência disso. E muitas vezes a gente encontra líderes que estão se autoaviltando, estão passando do ponto do seu bicho. Às vezes até um autoabuso, né? No sentido autoabuso. Não percebem que, de repente, aquela vida de workaholic, ele está perdendo a família, às vezes, uma série de Mas ele está querendo ser aceito. A gente não julga, sabe, o Robson, porque, no final, todos estão tentando acertar. Claro, todos estão tentando todos pertencer. Todos estão querendo ser vistos, né? Todos estão querendo ser vistos. Acho que essa é a ideia. É isso. Então, não cabe julgamento. Porque o cavalo não julga. O cavalo não julga. E tem uma coisa que é muito típico no mercado de liderança, de consultorias de liderança, as receitas, os 5 passos, os 10 mantras, a emoção positiva, a emoção negativa. Não existe emoção positiva ou negativa, existe a emoção. É verdade. Negativa é o que você vai fazer com ela, ou como positivo. Você julga ela, né, na verdade. A emoção é neutra. A emoção é neutra, ela é do seu bicho, do seu animal, sapiens. É instintivo. É instintivo. Abrace o seu animal, olhe e fala, agora não precisa ter... Tipo assim, hoje eu estou me comportando como um cavalo, um cachorro, um gato, um leão, um tigre, né? Por aí. Nomear a emoção para poder dar a devida direção. A arte da equitação é isso, né? Então, às vezes um cavalo, e os cavalos de pismo, eles são treinados para enfrentar qualquer coisa. E numa situação de improviso. Porque uma pista de salto, muita gente não sabe, eu gosto de explicar, porque é muito parecido com o mundo corporativo. Numa pista de salto, eu não sei o que eu vou encontrar na prova. Eu não recebo o croquis da prova antes. É uma modalidade que a gente não sabe. Então, no dia a dia, eu tenho que treinar o meu cavalo para ele enfrentar qualquer coisa. E tem uma coisa muito desafiadora, que é, para um bicho nômade, repetição é punição. Lembra que ele tem que poupar energia? Então, por que você está me pedindo para fazer de novo? É verdade. Eu fiz. Acabou, né? Deu. Então, a repetição é punição. Ele fala assim, então como é que você desenvolve a competência de um bicho nômade, estamos falando de humano também, sem a repetição? É a repetição variada. Então, eu tenho um obstáculo, ele vem assim, depois eu venho assim, depois eu venho assim, depois eu fiz a repetição, mas em cenários variados. E a cada vez que ele entrega, eu dou um alívio para ele. A recompensa de um animal nômade é o alívio. Eu falo, e aí ele para e fala, porque eu fiz, eu ganhei o alívio. Isso também faz com que a gente ressignifique a procrastinação, porque a gente julga a procrastinação humana. Sim.
mas é da nossa natureza. Vou poupar energia. Então, ele só vai se mexer se fizer sentido para ele. Então, ganhei alívio. E se eu faço assim, bom, ele, opa, ganhei reconhecimento, tenho pertencimento, minha vida está garantida. É assim, você não dá nada, você não suborna. Você garante pertencimento e autoestima. Eu tenho importância para ela. Qual é o próximo obstáculo que você quer que eu pule? Que eu pulo. Excelente assim. Correlação. E, na verdade, a grande maioria das pessoas estão querendo reconhecimento dentro da empresa, né? Amadas? É. Porque o reconhecimento é vida. É garantia de sobrevivência, de vida. É o valor. A minha vida tem valor. Porque se faz sentido para eles, eu tenho motivo para estar vivo. Você tem algum exemplo, assim, que você pudesse compartilhar aqui com a gente de alguns líderes que entraram de uma maneira e saíram de outras? Ah, sim. Isso é fantástico, para trazer aqui o Borogodó para as pessoas falarem. Assim, ninguém sai igual, né? Claro. E cada um está num nível. Então, alguns líderes saem muito mexidos e ficam um tempo sem falar com a gente, tipo, estão digerindo, depois volta. Olha, afinal, quero. Tem uns que já vamos isso, vamos fazer isso com a equipe, mas todos saem mexidos. A gente, graças a Deus, tem sempre muito bons feedbacks. Que maravilha, que maravilha. Sempre muitos bons feedbacks, porque é no acolhimento. A gente está com vocês. E eu aprendo com eles. O que eu falo para todos os consultores da FOR, porque assim, os consultores da FOR também, o Robson, não são exclusivos da FOR Leaders, eles têm as suas consultorias. Ah, que legal. Eles são parceiros. E isso é rico. E aí você constrói a equipe de acordo com o cliente. Com o cliente e o perfil do cliente. De acordo com o cliente. Nossa, e às vezes eu falo, eu quero aquele consultor, quero o Robson. Tá. Você fala, puxa, Flávia, eu estou com um projeto que eu não posso. Então não era para ser o Robson. Tá. Aí eu jogo na rede. Quem entra nesse projeto? Então é para ser essa pessoa. Às vezes precisa de um braço específico. Às vezes o briefing vem de um jeito, a gente precisa... Já aconteceu, o cliente, mas a gente quer um planejamento estratégico de marketing. Falei, eu era executiva de marketing, comunicação, branding e vendas. A minha carreira corporativa foi nisso. Falei, bom, tudo bem, conversa comigo, mas não é o que a For Leaders vende, mas eu vou atrás. E aí a gente traz um consultor super legal isso. Que entrega super isso legal. também, mas a liderança está sendo trabalhada. A autoliderança. É tipo uma customização, né? O teu cliente chegou, você... que legal isso. Total. Isso é legal, que abre um leque enorme, Abre. Né? Não é escalável. A gente fala que é bem boutique, mas não tem o preço das boutiques, né? Por quê? Porque a gente tem uma equipe, não é uma equipe fixa, então não tem um custo alto. Porque o objetivo é entrar e fazer. Porque o grande objetivo da For Leaders já que a gente se colocou nesse sistema de domesticação, não é ir contra o sistema, porque não dá para ser. Não dá. É se adaptar. É como os cavalos fazem. Se adaptam, sobrevivem e se multiplicam. E se multiplicam. Então, é como a gente faz esse ambiente um ambiente mais saudável para a nossa perpetuidade. Como espécie, como esse sistema pode também se adequar um pouco, respeitando mais as necessidades da nossa espécie. Né? Então, não é ir contra, nem demonizar, nem julgar. Vamos ajudar esses líderes a fazer desse ambiente um ambiente mais saudável. E, consequentemente, a performance virá. Porque isso a gente vê nos cavalos, né? Com certeza. Então, mas quando eu te falei de trazer um exemplo, é que assim, o que é que eu percebo quando eu trabalho com líderes e eles vêm para um atendimento sistema com cavalos? É que como eles são detentores da tomada de decisão, são Sim. eles quem fazem a coisa acontecer, quando eles têm clareza sobre o que vai fazer, ali mesmo, junto com os cavalos, eles já estão decidindo, eles já estão escolhendo o que eles vão fazer acontecer. Eu estava atendendo uma vez um empresário e nós fomos conversando e ele falando, eu quero trabalhar os fornecedores, a equipe de marketing, o setor de vendas. E nós fomos trabalhando aquilo ali foi se desenhando. Quando ele foi vendo o que estava acontecendo, ao mesmo tempo que causou nele uma certa frustração, já causou, mas isso aqui é porque aqui e a gente foi buscando as situações. Chegou um determinado momento que os cavalos mostram que é suficiente, o necessário. A partir dali não tem mais o quê, né? Tipo, vai lá, trabalha essa questão, depois a gente Depois trabalha, você volta, tipo, fomos até aqui que dá conta agora. Exatamente. Aí ele chegou e falou, não, chega, não quero mais ver nada, agora eu tenho que voltar para minha empresa, porque eu tenho muita coisa para resolver. E ele já saiu de lá com o telefone, mandando ver. Sim. Eu falei, cara, olha que coisa espetacular, se as pessoas pudessem ter mais acesso a esse tipo de informação, porque tira aquela responsabilidade do consultor que tem que convencer ou falar ou mostrar. Exato, é o cavalo que é o facilitador. Não, o cavalo que é o facilitador, a gente está ali mais para trazer aquela oportunidade. O desafio é
é, às vezes, como ele dá conta do caminhar lá, porque ele vai voltar a sentar na mesma cadeira, com os mesmos estímulos, e ele tem um condicionamento naquele lugar. E o sistema tem a cultura do lugar. Sim, Quando a gente sim. fala de multinacionais, isso é bem complexo. Né? Então, vou dar alguns exemplos. Exemplos de métodos que a gente usou cavalo e cavaleiro, e métodos que a gente usou o redondel, ele de frente a frente com o seu animal. Tá. Né? Que o cavalo faz, é um só cavalo que a gente usa, que faz espelhamento. Por que eu não uso um monte de cavalo? Porque eu uso cavalos atletas, cavalos corporativados. Então, é o espelho dele. E os cavalos atletas corporativados, eles não estão acostumados a conviverem em liberdade juntos. Infelizmente. Alguns sim. Né? Os manejes que estão mais afastados de São Paulo, alguns têm lugares em que o cavalo atleta fica solto muitas horas do dia. Não fica a maior parte do tempo confinado. E eles performam melhor, inclusive. Né? Dá menos trabalho para os cavaleiros. Mais vida livre. E eles têm mais vida livre. Eles são mais cavalos. A gente fala, quanto mais cavalo o cavalo for, mais performance ele vai ter. Quanto mais humano o humano for, mais performance ele vai ter. Se você mecaniza um humano, você perde o brilho, a criatividade, as soluções diferenciadas, né? A conexão que impulsiona um time. Né? Então, a gente já usou cavalos diferentes, 2 cavalos diferentes para o mesmo grupo, porque era uma equipe que tinha algumas áreas. E um cavalo espelhou uma coisa, que precisava fazer daqui para frente, e aquele outro cavalo que precisava fazer era o cavaleiro que conta. Esse cavalo está nesse momento da vida, precisa disso, ele tem esse problema. Né? Ou na domesticação isso deixou de ser desenvolvido, então a gente tem que desenvolver agora. Né? Aí você olha para as pessoas do mundo, é a gente! Fantástico, né? Já aconteceu assim de uma multinacional que a gente estava trabalhando com uma divisão que estava sendo vendida, estava em processo de venda, e o cavalo que apareceu estava em processo de venda. Mas foi um caso muito específico. Assim, essa empresa estava em processo de venda, toda multinacional, quando vai pôr uma divisão à venda, uma empresa do grupo à venda, eles começam a profissionalizar, vem due diligence, vem consultoria que melhora os resultados para melhorar a performance da empresa, para ficar mais atrativa para o mercado. Só que quem está lá dentro sofre, quem vai comprar a gente, a ansiedade de quem me compra. Claro. Quem vai lidar com a minha rotina daqui para frente? O cavalo que está em processo de venda é assim. Quando ele sabe que está em processo de venda, ele fala, eu sei, muita gente montando diferente em mim aqui, muita gente vindo me experimentar, o treinador fazendo um outro tipo de treino, não é mais o meu dono que está aqui comigo. Então, esse cavalo, ele estava pulando muito melhor, porque o dono foi fazer uma cirurgia bariátrica, mas resolveu vender o cavalo. Conclusão, o técnico pegou o cavalo e falou, bom, vamos melhorar tecnicamente esse cavalo para pôr exatamente o que estava acontecendo na empresa. Uau. E aí, esse dono volta depois de 4 meses, já magro, fez a cirurgia, começou a fazer esporte, tal, falou, deixa eu me despedir dele, né? Antes que ele seja vendido, deixa eu dar uma montadinha nele. Montou, viu que estava craque e ele também melhor. Claro. Falou, não quero mais vender. Essa empresa foi muito, muito impressionante. No dia que a gente fez o treinamento com essa multinacional, era a equipe de marketing e vendas. O dono já tinha decidido não vender. Então, era o técnico, lá era o cavaleiro profissional técnico, contando essa história do cavalo. Ele decidiu não vender, então hoje eu vou fazer um treino com ele, mas só para vocês conhecerem mais essa história dele. Aí ele mostrou qual era ainda o problema do cavalo, o que ele precisa melhorar ainda é isso, porque esse dono tem um estilo de condução que eu preciso preparar para esse dono. Então, é como uma multinacional, tem uma cultura que eu tenho que adaptar o povo aqui para lidar com essa cultura. Então, ele contando tudo isso, aí todo mundo, tem a ver com a gente e tal. Mas depois de uma semana, me liga a consultora de RH. Falou, olha, decidiram não vender a empresa. Por causa dos mesmos motivos do Big Ben. Big Ben era o nome do cavalo. Que legal isso, que fantástico. Então, aí às vezes a gente fica até acompanhando o cavalo atleta depois do treinamento, e eu vou falando com os profissionais, como é que ele tá, como é que tá a vida dele, como é que tá a carreira dele, né? Que eu vou contando, tá acontecendo isso aqui, porque eles ainda ficam um tempo conectados, né, com o campo. E quando a gente faz a dinâmica do redondel, que é o cavalo em liberdade, que tem que conectar e seguir, que são técnicas de horsemanship, mas a gente não induz em nada, é o cavalo solto, tem um horsemanship lá dentro, só para garantir a segurança do participante. Porque a gente está falando de um cavalo de salto extremamente impetuoso, está muito acostumado a ficar preso. Quando você solta, eles saem correndo. Não são os cavalos que a gente vê em terapias sistêmicas, que são todos calmos, são juntos. Sim. Lá não, né? É um bicho mais assustado, como o bicho corporativo, né? Mas a gente deixa tudo muito livre. E é muito lindo, porque às vezes a pessoa não é do cavalo,
ela está sentindo, está vendo o que ele está comunicando. Porque a gente dá algumas explicações de etologia para ela também conseguir ler o que o cavalo está comunicando. Né? E a gente também vai falando, olha, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, o que é isso para você? Isso. Ela vai falando, vai saindo. Sim. Né? E o que é importante fazer quando trabalha com grupos, empresa, porque a gente tem uma prestação de conta para dar para o RH, a gente faz um relatório. Né? Então, a gente tem uma etapa de diagnóstico, sensibilização e transformação. Então, a gente compila isso, registra, dá planos de ação, possibilidade de plano de ação, porque precisa documentar isso quando você trabalha com multinacionais, porque eles precisam ver, esse é o trabalho, qual é o resultado, como se aplica. Não é o líder sozinho que faz isso. Tem sempre um RH que apoia nesse processo para dar força para o líder. Porque o líder é sequestrado lá, quando senta na cadeira, com não sei quantos mil e-mails, não sei quantas mil reuniões. Então, tem que ter o apoio do RH que está lá dentro para ajudá-lo a caminhar nessa transformação. Né? Muito legal. E como que as pessoas fazem para te achar, para te encontrar? Fala aí das tuas redes sociais, e-mail, ou qualquer tipo de informação. O site é forleaders.com.br. No Instagram é forleader_8. Legal. E no LinkedIn é forleaders. Então, esses canais todos. O meu e-mail, eu vou passar o e-mail, que é o meu e-mail pessoal que eu mais acesso. Eu tenho o flávia@forleaders.com.br e tenho o flávia@oliveiraramos.com. Que legal. Maravilha. E o que é que a gente ainda não falou, Flávia, que se a gente falasse faria total diferença, que você ainda não falou da sua empresa e do seu trabalho, para que o nosso público pudesse ter um acesso maior? É um trabalho, Robson, que não é só para o profissional. É um trabalho para o pessoal. Então, as pessoas saem com insights para a liderança, com insights para a paternidade, com insights para as relações, para ser líder da própria vida mesmo, né? Para se apropriar de si e se guiar. Vai ajudar no corporativo? Vai, mas vai muito além do que ajudar na sua vida profissional, no seu cargo de liderança, sabe? Então, se de repente um grupo tiver interesse, que não é líder, necessariamente não está no mundo corporativo, mas elas querem trabalhar essa questão, elas podem entrar em contato contigo e formar uma equipe? Uma equipe, a gente faz esse trabalho. Pode sim. E tem gente que faz o trabalho, eu faço um trabalho também que é de personal, é como se fosse um coaching, né, que tem de 13 a 15 sessões, né, e vão ter encontros com os cavalos, que podem ser no chão ou em cima. Uau, que maravilha! Então, ou o cavalo vai te mostrar ao lado, ou te guiando, te carregando, né? E o pessoal, por exemplo, do cavalo, da equitação, do hipismo e tal, eles também procuram ou eles têm uma certa barreira? Porque o mundo do cavalo é um mundo à parte, né? É um mundo, infelizmente, né? Eu falo que assim, quem mais está dentro do cavalo, mais ignora o cavalo. Exatamente. É uma coisa louca isso. E muita gente fala assim, nossa, que incrível essa metáfora, eu nunca tinha pensado. O pessoal que não é do cavalo. O pessoal que é do cavalo fala, será? E aí a gente vê, às vezes, gente do cavalo que não entende de doma, de etologia. Por quê? Porque ainda está querendo pódio, está na performance. Entende? Está querendo ser visto. Não está querendo fazer um legado, né? Você vai ver esse nível de profundidade em Cavaleiros de Grande Prêmio, porque ele sabe que vai ter que conhecer mais do bicho. O bicho é o protagonista. Ele tem outra relação com o cavalo. Óbvio que ele ganha do cavalo, vive do cavalo, precisa performar, precisa dar resultado. Mas ele sabe que precisa garantir o bem-estar daquele animal para dar o resultado que ele precisa, né? Porque o valor está no cavalo e não nele. Como executivo, né? O valor está na empresa, não no executivo. Ele está de passagem naquela empresa. Ele sai, é substituído e a empresa segue. E o que eu vejo também é que às vezes tem executivo que é do hipismo, né? E às vezes ele dá uma gagueira mental no treinamento. Eu nunca tive essa visão do meu cavalo. Uma vez eu falei para o executivo, então era um presidente de uma multinacional e ele era cavaleiro. E eu falei, então tem. Aí ele entrou em crise, assim, com os treinos. Trocou de professor e começou a ter menos esforço para ter um resultado com aquele cavalo. Começou a ver o espelhamento daquele cavalo nele, porque aquelas reações desnecessárias do cavalo eram frutos de uma má condução dele com ele mesmo, assim como o Getúlio, né, me mostrou. Então, foi super incrível para ele esse processo. Mas os no-riders, quem não é do cavalo,
capta com uma rapidez incrível. Velocidade incrível, É né? incrível. E do Getúlio, você nunca pensou em escrever um livro? Eu e Getúlio? Os ensinamentos do Getúlio? Que é muito legal, é linda essa história. O Getúlio, ele teve muita paciência com a minha ignorância, Robson. Foi um grande professor, Nossa, né? até hoje ele é um grande professor. Até hoje, porque como ele ficou 24 anos, ele ficou 24 anos comigo, o Getúlio. Eu comprei ele com 4 anos. Eu comprei com 4, chucro, domei. Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu falo, gente, coitado do Getúlio. Ele teve muita paciência com a minha ignorância, como todos os cavalos têm. Eu já pensei em escrever um livro infantil sobre Getúlio. Nossa, seria fantástico. Para crianças. Aliás, uma coisa que eu uso, que é bem interessante, gente, eu uso os livros dos meus filhos nos treinamentos de adultos. Que fantástico. Porque o cavalo fala com o seu bicho. E o livro infantil fala com a sua criança. Sim. Não vou usar os livros de adultos. As outras consultorias usam os livros Sim. de adultos, né? Então, eu vou até dar algumas dicas aqui. Maravilha, por favor. Tem um livro infantil chamado Emocionário, que é o Dicionário das Emoções. Nossa, eu não conheço. É muito bonito, porque hoje em dia tem algumas escolas, no caso dos meus filhos, que trabalham com alfabetização emocional. Ah, que maravilha. Então, não é só a alfabetização das letras e dos números, é a emocional. Até porque as letras e os números, daqui a pouco a inteligência artificial está fazendo tudo isso por nós, graças a Deus. E aí a gente vai poder ser gente. Sim. E não precisa mais ser máquina, não é? É verdade. Eu acho uma bênção tudo isso, eu vejo de uma maneira muito positiva. Acho bem legal. E aí é muito legal esse livro, gente, porque ele fala assim, ele fala uma emoção, aí quando começa a caminhar para esse lugar vira outra emoção. Então fala, por exemplo, do amor, quando está assim, né, acontece isso, vai para o ódio, fala da frustração, do arrependimento, do remorso, da paixão, e vai caminhando. É muito bonitinho esse livro. Um outro livro é Árvore da Vida, da extinta Kozak Naif, que é uma editora maravilhosa. Um outro livro que eu acho lindo, que tem uma animação, que é um livro que eu recomendo muito para os líderes darem no final dos treinamentos. Tem uma animação que foi Oscar de melhor animação, que é um menino, a topeira, o cavalo e a raposa. Ah, isso eu já vi. Maravilhoso. É lindo. Maravilhoso. Então, o trabalho, o Robson, é muito focado no autoconhecimento gentil e generoso com o seu bicho e com a sua criança. Uhum. Não é nada julgamento, nem se você não andar, acabou, você é um loser. Não, é difícil andar às vezes, vamos, a gente está com você e segue, porque a arte da perpetuidade é a arte da adaptação. Maravilha. Quer deixar um recado para a gente finalizar, para a nossa audiência, mas uma coisa sua que você tirou desses seus treinamentos ou da sua vivência, que é muito rica. Nossa, adorei nossa conversa. É bastante rica, dá para ficar aqui horas, viu, Robson? Horas mesmo, porque você tem muito conteúdo, muita conversa, muita... E o trabalho embasamento muito legal. Tem, porque assim, tanto lidar com cavalo é um estudo eterno, né, você sabe. E a arte da equitação é muito técnica também, né, porque são dois bichos juntos, então tem muita coisa mesmo para aprender nesse trabalho. O que eu diria para as pessoas é buscar estar no presente, observando tudo à volta, porque a vida te dá recados a todo momento. O cavalo é muito pragmático com isso, né? Ele realmente vai te dar o recado que você precisa, mas às vezes o seu filho está dando um recado que você precisa. Se você não tem filho, é um sobrinho. Uhum. Né? Uma cena te dá um recado sobre você que você precisa acessar. E não é uma caminhada sozinha. A caminhada do autoconhecimento, da expansão da consciência, da perpetuidade, da adaptação, do desenvolvimento de competências, não é uma caminhada sozinha. Não tem que ser. E ela não é. Então, busque ajuda. Fantástico. Né? Fantástico. A gente não nasceu para ficar sozinho, a gente nasceu para ir junto. Né? Então, busque ajuda. Pode ser da Florida, vai ser um prazer. Né? Pode ser do Robson. Busque ajuda. Né? E busque ajuda de pessoas que não querem ser guru. São pessoas como você, né? Então, que dão um recado e você pega o que você deu conta. Claro. Então, tudo bem. E eu falo que cada cliente é um presente, porque cada cliente me desafia a buscar uma solução que eu vou ter e que vai ser uma solução para mim também. Com certeza. Às vezes eu falo assim, esse cliente eu não sei se eu pago ou se eu cobro. Porque eu tive que aprender tanta coisa para dar conta dele, eu tive que acessar tantas coisas que eu já tinha, mas eu não tinha dado conta que eu tinha esse saber. Então, é isso, busque ajuda, vá junto, se abra, né? A nossa espécie é de essência gregária. Ela é do bem, né? É de se ajudar, essa é a nossa essência.
mas a gente se desconectou muito da nossa essência com a nossa domesticação, né? A gente se nega bicho, né? Eu não sou um animal, você é. Que bom que você é. O que garante a sua vivência, a sua experiência aqui nesse planeta é porque você tem um corpo físico de bicho. Com certeza. Ele é o portal para o seu aprendizado, né? Eu não tenho nenhuma religião, mas para quem tem, o seu templo é o seu animal. Sim. Ele é o seu essa portal. Questão de humanizar demais a coisa, intelectualizar, traz ela para um outro plano, né? Como se você não tivesse instinto, como se você não tivesse uma natureza, como se a natureza não fizesse parte. É como se você valorizasse apenas o cérebro e o restante do corpo não tem importância. Não tem importância. Ela não pensa. Sem perna você não anda. Exato. Sem braço você não pega, não abraça. Sem boca você não beija, não come. Tem toda uma função ali. Exato. Né? E a gente tem o sistema nervoso periférico, que faz parte da mente, que é o estímulo da mente. Então, a mente ela se constitui da experiência do bicho. E é isso que é preponderante. Porque quando eu trago um pouquinho da educação positiva, porque a educação positiva traz a neurociência. Então, o que é o cognitivo do humano, né, a nossa inteligência, está no nosso lobo frontal, que só se conclui com 25 a 30 anos de idade. Então, um bebê, ele não tem o lobo frontal. Portanto, ele não tem a capacidade estratégica, analítica, ele não regula as emoções. Então, quando a gente fala, essa criança está manipulando, não deixa. Não, ela não está manipulando. A criança, ela opera na autenticidade e no acolhimento. Se ela é autêntica, não tem acolhimento, ela perde a autenticidade para ter acolhimento. Todos nós fizemos isso. E todo o trauma está começando aí, né? Exatamente. Eu gosto de um exemplo que as educadoras parentais dão, que é muito bom. Quando uma criança está comendo e ela deixa o copo cair, ela derrama o suco na mesa. A maioria dos pais faz o quê? Dá uma bronca. Dá uma bronca. Tá? Quando você está num happy hour com amigos, você derruba a cerveja, a maioria dos adultos à volta fala o quê? Estava nada. Não foi nada, eu limpo. Se uma visita adulta vai na sua... Não foi nada, eu limpo. Essa criança tinha intenção de derrubar o copo? Claro que não. Não. Ela nem tem coordenação motora fina, ela vai derrubar o copo. Quando ela derruba o copo e ela recebe uma bronca... É a invalidação, né? Ela fala, eu sou toda errada. Eu não consigo nem segurar um copo. Isso é um risco de morte. E aí começa. Não tirei 10, tirei 7. Eu sou errada. Tirei 9, 9,5, né? Não, mas 10. Podia ser 10, né, filho? A insuficiência. Sempre insuficiente, porque a gente quer adultizar a criança. A gente não respeitou a necessidade biológica, fisiológica e emocional daquele filhote. E a gente não foi respeitado, porque nossos pais também não foram. Ninguém teve consciência disso. É uma corrente, né? É uma corrente. Isso é fruto da desconexão do homem com o bicho que é. Ele não aceita que é um animal, não aceita a finitude, não aceita que vai morrer, não aceita que vai ficar velho. A gente se avilta. A gente se corta, faz cirurgia plástica. Uma vez me perguntaram, falaram assim, num treinamento, Flávia, até uma equipe de RH, líderes e liderados. Flávia, mas a gente tem escolha. O cavalo não tem, né? Aí eu falei assim, você, quando era pequenininha, você queria ir para a escola todos os dias ou você queria ficar com a sua mãe em casa? Você queria que a sua mãe fosse para o trabalho ou você queria ficar com ela em casa? A gente não teve escolha. A gente agora pode ter. Sem dúvida. Com consciência, você vai ter. Sem consciência, você ainda vai estar tentando honrar, tentando o acolhimento que você não teve lá atrás e perdendo a sua autenticidade. Né? Vai estar escolhendo a profissão do seu avô, do seu pai, porque você quer o acolhimento. Você perdeu a autenticidade. Então, a domesticação humana, ela é aviltante para o ser humano. Quando eu ponho o cavalo, por exemplo, falam assim, Flávia, mas o cavalo gosta desse bridão para saltar? Ele foi acostumado, com certeza, ele preferia ficar no pasto. Claro. Né? A gente foi educando ele a gostar. Se ele não gostasse, ele não saltava. A gente foi educando ele a gostar. Quando ele não gosta, ele avisa que não está gostando. Você foi sendo educada a gostar de estar aqui, a vestir roupa, a pôr sapato alto, cinto. Você gosta de usar cinto? Ou você prefere ficar sem nada? A gente foi acostumando. Sim. Mas quando vai na perspectiva do cavalo, as pessoas têm mais sensibilidade. Por que não tem sensibilidade com uma criança? Bater em cavalo não pode, mas dá um tapinha na criança, eu apanhei num... Tô aqui, não é? Né? Porque a gente não tem empatia com a nossa própria criança. E por que não tem?
Porque ela não foi amada sendo autêntica. Então, quando eu olho uma criança fazendo birra e eu julgo a birra da criança, esse meu olhar julgador é o olhar que eu recebi quando eu era aquela criança birrenta. Sim. Que não é birrenta, é só um comportamento desafiador, porque ela não tem o lobo frontal para regular as emoções, ela não dá conta da emoção. A gente, como educador e adulto, a gente tem que estar do lado dela, não vai permitir, filho, não pode comer chocolate antes do almoço. Uhum. Mas eu quero. Estou entendendo, chocolate é uma delícia. É ótimo chocolate, mas eu não posso te dar. Eu vou te dar depois. Você fica ali. Ok, deixa passar o... Vai passar, na hora que passar, porque ela não consegue regular. Aí você fala, ó, eu vou te dar depois. Ela vai entender. Mas no momento do desespero, em que ela não está dando conta da frustração, não é o momento que eu vou educar, não vai falar. É o bicho dela não está dando conta daquela emoção. Por que a gente não consegue ficar do lado de uma criança chorando? Porque vai bater na minha criança chorando e que ficou sozinha, ou ficou de castigo. Abandono. Exato. Então, é essa complexidade, entende, Robson? A gente põe o cavalo, a arquitetação, tudo isso para a pessoa se conectar com ela mesma. Porque o cavalo é um grande portal, é um grande facilitador. Ele vai pelo consciente e pelo inconsciente. Ele é um curador, né? Eu falo que o cavalo ele foi tudo ao longo do desenvolvimento humano. Uma outra biografia interessante é O Enigma do Centauro, que conta a evolução da espécie humana desde o momento que encontrou o cavalo, há 6 mil anos atrás. Isso eu não li ainda, vou ler. É lindo esse livro. Ele é bem histórico, né? Dá fatos históricos e comprova os saltos na evolução da espécie humana graças ao cavalo. Ele até fala, a gente foi à Lua graças ao cavalo, porque quando o cavalo e o homem se encontram, o homem quebra a barreira do tempo e tudo se acelera no desenvolvimento da espécie humana. Então, quando a gente pega 6 mil anos antes, até 30 mil anos antes do encontro homem-cavalo, a evolução humana era bem lenta. As descobertas, as criações, as invenções eram bem rudimentares. Quando encontrou cavalo, acelerou. Então, já foi arma de guerra, já foi correio. A Revolução Industrial tinha cavalo dentro das fábricas, vacina. E aí eu falo que hoje o cavalo inaugura... Hoje não, desde a ecoterapia, a gente está falando mais de 15 anos. É a era da cura humana. Da gente lidar com as nossas... O nosso céu, o nosso inferno interno, né? As nossas pluralidades emocionais que não estão juntas, estão julgando umas às outras. Então, ele entra nessa era do autoconhecimento, da evolução, pode ser dada como espiritual, da consciência sobre a vida. Então, o cavalo está entrando nessa era, há um tempo já. Opa! Que coisa boa, né? Eu te agradeço muitíssimo pela nossa conversa. Foi uma delícia. Precisa voltar mais vezes. Vamos trabalhar essa questão da psicologia positiva. Sim, isso sim. É fantástico. É fantástico. Você sabe que uma coisa que é muito importante, gente, a gente integrar a vida. Por que eu trouxe educação positiva? Porque eu queria ser uma mãe mais assertiva. Eu não estava conseguindo me conectar muito com meus filhos da maneira que eu gostaria. E aí eu fui aprender. Quando eu fui aprender, eu falei, gente, tem total a ver com a doma moderna dos cavalos. Claro. Vou pôr tudo no meu trabalho. Então, gente, não fragmentem as vidas. Inclui. Claro. Inclui. E olha a contribuição que seus filhos são para você, né? Que delícia, Nossa, né? Senhora! O Getúlio de um lado, os filhos do outro, e formou isso tudo. Eu abro o treinamento falando, esse trabalho existe graças ao Getúlio. Eu mostro a foto com eu e o Getúlio. E graças ao meu filho, né? Tudo que ele me ensinou, eu quero contar. E é um mundo melhor que eu quero deixar para esses meninos. Porque eu dei a vida para os meus filhos, mas eles salvaram a minha. Claro. Né? É uma baita parceria, né? É uma relação que a gente às vezes acha que tem uma relação de desequilíbrio entre pai e filho, que a gente dá muito, eles... Não, eu não acho que é nada desequilibrada. Eu dei a vida, eles salvaram a minha. E vão para a vida, e vão. Tá tudo certo. Você vai ver os super raps que você deixou, mas paciência. A minha mãe tem uma frase, vou deixar aqui para vocês, que é: se um jovem soubesse e um velho pudesse, não havia o que não se fizesse. Nossa, que delícia, maravilhoso. Por isso que jovens e sêniores têm que estar juntos. Sim, um aprendendo com o outro, né? Exato. Maravilha, querida. Obrigadão. E eu vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço e vem com a gente!